Bom dia, austrinhas! Aqui é o professor de pijama para falar sobre língua portuguesa, redação, internet e informática enquanto eu tomo café. Bem, pessoal, hoje eu queria falar sobre vocês, o assunto que eu vou falar hoje na aula de hoje de vocês será o uso correto, o emprego correto da vírgula sem complicação. Bem, vocês devem ter escutado na escola, no início, né, que o uso da vírgula era para se propor uma pausa. Bem, eu já vou dizer uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Até porque é o seguinte, na maioria das vezes, quando nós fazemos um tipo de leitura, essa leitura é feita via mente, ou, trocando em palavras, você lê de forma silenciosa. Um ponto principal que nós podemos dizer é o seguinte: a vírgula ela poderá interferir no sentido de uma frase, de uma oração, isto é, de um período, e ela servirá basicamente para separar informações complementares de uma informação principal. Por exemplo, no sentido de, na questão do sentido. Só vamos fazer um exemplo simples. Eu tenho uma frase assim, digamos assim, eu coloco Douglas, não Raimundo, certo? Ó, a frase é Douglas, não Raimundo. Eu vou nomear, eu vou falar assim uma palavra, eu quero dizer essa palavra para essa pessoa, essa frase. Eu quero que o nome dele seja Douglas, não Raimundo, esse é o entendimento. Então eu escrevo Douglas, não Raimundo, né? E como vocês podem ver, a vírgula fica antes ali do não Raimundo, certo? Então, Douglas, não Raimundo. E agora, se eu chegar e falar assim, ó, veja se eu mudo, só de uma coisa de mudar a posição da vírgula. Se eu colocar assim, Douglas, não, Raimundo. Pronto. Você já viu que a vírgula mudou o sentido da oração. Tá. Então agora como que a gente pode dizer que a vírgula é para separar informações principais de complementares? Bem simples. Vamos pegar uma frase assim, olha. Hoje eu acordei, né? Aí eu chego assim e posso colocar uma informação complementar. Não se preocupe com a gramática. Quem está lá entendendo, eu quero entender a gramática. Não, se preocupe com a gramática. Eu vou colocar uma informação complementar, né, para completar essa imagem, assim, que não interfira essa oração. Eu posso fazer assim, olha. Hoje, como sempre, acordei, né, acordei. E posso colocar mais coisas. Hoje, como sempre, né, entre vírgulas, para minha infelicidade, eu acordei, certo? Independente do sentido, entendeu? Então você vê, porque simplesmente o que você pode fazer. O ponto principal, hoje eu acordei, certo? E essas informações são complementares. Comece fazendo isso. Se você tem dificuldade de conseguir, onde eu emprego melhor a vírgula, comece isso. Põe a informação, certo? Sabendo que ela não vai interferir na principal. Outra questão, o único pecado real que você pode fazer com a vírgula é se você chegar e colocar uma vírgula entre sujeito e o resto da frase. Só lembrando que o sujeito é o núcleo da oração, que ele vai ser acompanhado com o verbo. É sempre quem você quer saber que é o sujeito, pergunte para o verbo. Por exemplo, eu acordei. Quem é o sujeito? Eu, né? Agora veja o que acontece se eu colocar uma vírgula. Eu, aí a vírgula, acordei. Fica estranho, né? Na leitura, como você pode ver que não na frase, certo? Então, vá treinando, comece treinando dessa maneira, né? Devagarzinho, colocando entre vírgulas informações complementares. Não se preocupe sobre questões de informação, no sentido de oração, subordinada, explicativa, não, esqueça essas coisas de orações, mas só pense nesse sentido. E como eu falei, o único pecado é você separar sujeito do resto com a vírgula. Só isso, certo? Qualquer coisa, você vai ver, o resto é mais perdoável e o sentido é melhor, certo? Então, muito obrigado e até o próximo café da manhã.